Ele não percebeu quando começou a carregar tudo sozinho. Não houve uma decisão clara, nem um momento específico que pudesse apontar como início. Foi algo que se instalou aos poucos, quase de forma imperceptível, enquanto a vida seguia normalmente ao redor. Em algum ponto do caminho, ele simplesmente entendeu que seria mais fácil guardar do que explicar, mais seguro calar do que arriscar dizer algo que pudesse ser mal interpretado, rejeitado ou ignorado. E assim, sem perceber, passou a acumular silêncios. No começo, isso parecia uma qualidade. As pessoas diziam que ele era forte, centrado, maduro. Admiravam sua capacidade de não reagir impulsivamente, de não criar conflitos desnecessários, de manter a calma mesmo quando tudo parecia fora do lugar. Ele ouvia esses comentários e, de certa forma, acreditava neles. Afinal, quem não gostaria de ser visto como alguém equilibrado, confiável, estável? O problema é que ninguém via o esforço envolvido em sustentar essa imagem. Ninguém percebia o custo invisível de engolir palavras todos os dias. Guardar tudo exige atenção constante. Exige vigilância emocional. Exige um controle quase permanente sobre pensamentos, reações e sentimentos que surgem espontaneamente, mas que precisam ser rapidamente abafados. Ele aprendeu a fazer isso tão bem que já não distinguia mais o que realmente sentia do que achava que deveria sentir. As emoções vinham, mas não encontravam espaço para existir. Ficavam suspensas, esperando um momento que nunca chegava. Com o passar do tempo, esse acúmulo começou a se manifestar de outras formas. Não como tristeza evidente, nem como raiva explosiva, mas como um cansaço profundo, difícil de explicar. Um cansaço que não desaparecia com descanso, nem com distrações. Era como se ele estivesse sempre sustentando algo pesado por dentro, algo que exigia força contínua para não transbordar. Ainda assim, ele seguia. Sempre seguiu. Porque parar significaria encarar tudo o que havia sido guardado, e isso parecia mais assustador do que continuar carregando. As conversas se tornaram superficiais por necessidade. Não porque ele não tivesse profundidade, mas porque a profundidade exigiria exposição. Então ele falava do clima, do trabalho, de coisas neutras, seguras, previsíveis. Quando alguém perguntava como ele realmente estava, a resposta vinha automática, quase ensaiada, como uma frase decorada que não precisava de reflexão. Tá tudo bem. E, de certa forma, estava mesmo. Pelo menos o suficiente para continuar funcionando. Mas funcionar não é o mesmo que viver. Essa diferença começou a se tornar evidente em pequenos momentos de silêncio, quando não havia ninguém por perto, nenhuma expectativa externa para atender, nenhum papel a desempenhar. Nesses instantes, ele sentia um vazio estranho, não um vazio de ausência total, mas um vazio de excesso contido. Como um recipiente cheio demais, fechado por tanto tempo que já não lembrava como era ser aberto. Ele começou a perceber que carregava não apenas os próprios silêncios, mas também os silêncios dos outros. Aquilo que nunca foi dito em conversas interrompidas, em relações mal resolvidas, em situações em que ele escolheu ceder para manter a paz. Cada concessão parecia pequena isoladamente, mas juntas formavam um peso difícil de sustentar. Um peso que ninguém via, mas que influenciava cada gesto, cada decisão, cada respiração mais profunda no fim do dia. E, ainda assim, ele continuava. Por que falar parecia complicado demais? Por que explicar exigiria tempo, paciência e disposição para lidar com reações imprevisíveis? Porque havia o medo de não ser compreendido. Ou pior, de ser compreendido, e mesmo assim, não ser acolhido. Então o silêncio permanecia como escolha padrão, como território conhecido, mesmo que já não fosse confortável. Ele não sabia ainda, mas aquele peso que carregava em silêncio começava a cobrar atenção. E ignorá-lo por muito mais tempo talvez já não fosse uma opção. Com o passar dos dias, ele começou a notar como esse peso silencioso influenciava tudo ao redor, mesmo quando ninguém parecia perceber. Pequenas decisões exigiam um esforço desproporcional, como se cada escolha carregasse consequências maiores do que realmente tinha. Não era indecisão, era exaustão. A mente já estava cansada antes mesmo de começar a pensar. Ainda assim, ele seguia cumprindo suas responsabilidades, mantendo a aparência de alguém que está no controle, alguém que sabe exatamente o que está fazendo. O problema é que esse controle tinha um preço. Para mantê-lo, ele precisava estar sempre atento ao próprio comportamento, medindo palavras, antecipando reações, calculando riscos emocionais que, na maioria das vezes, talvez nem existissem. Mas para ele eram reais. Muito reais. Cada interação se tornava um pequeno campo minado, onde qualquer frase poderia ser interpretada de forma errada,
qualquer emoção mais visível poderia gerar perguntas indesejadas. Então ele optava pelo caminho mais seguro, neutralidade. Com o tempo, essa neutralidade começou a se confundir com ausência. Ele estava presente fisicamente, mas emocionalmente parecia sempre um passo atrás, observando a própria vida como quem assiste a algo de fora. As pessoas falavam, riam, se envolviam em dramas e alegrias, enquanto ele permanecia num ponto intermediário, nem totalmente distante, nem verdadeiramente envolvido. Era como se tivesse aprendido a existir sem ocupar espaço demais. Havia momentos em que ele se perguntava quando exatamente havia aprendido isso. Talvez tivesse começado na infância, quando percebeu que demonstrar demais podia gerar problemas. Ou talvez na adolescência, quando entendeu que certas verdades eram melhor guardadas para evitar conflitos maiores. Ou, quem sabe, foi algo que se consolidou na vida adulta, quando as responsabilidades aumentaram e o espaço para a fragilidade pareceu diminuir. Ele não sabia ao certo. Só sabia que, em algum ponto, calar-se se tornou mais automático do que falar. Esse automatismo é perigoso porque não chama atenção. Ele não dói de forma aguda. Ele apenas se instala. Dia após dia, o silêncio vai se acumulando como um arquivo nunca aberto, cheio de coisas importantes, mas sempre adiado. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece encontrar coragem para revisitar tudo aquilo. Não porque seja impossível, mas porque exige energia, e energia é justamente o que vai sendo consumido pelo próprio silêncio. Ele começou a perceber sinais sutis desse desgaste. Uma irritação fora de lugar, um cansaço emocional que surgia sem motivo aparente, uma sensação constante de estar atrasado consigo mesmo. Não era ansiedade no sentido clássico, nem tristeza profunda. Era algo mais difuso, mais silencioso. Uma sensação de desalinhamento interno, como se estivesse vivendo uma versão editada da própria existência. Mesmo assim, ele continuava justificando tudo. Dizia a si mesmo que era apenas uma fase, que todo mundo passa por momentos assim, que não havia nada de errado em ser reservado. E talvez realmente não houvesse. O problema não era o silêncio em si, mas o fato de ele nunca ser interrompido. Não havia espaço para alternância. Não havia escolha consciente. O silêncio simplesmente acontecia, sempre, em qualquer situação que exigisse um mínimo de exposição emocional. Em alguns raros momentos, ele quase falava. Sentia as palavras subirem, organizadas, prontas para serem ditas. Mas algo sempre o fazia recuar. Às vezes era o medo da reação. Outras vezes era o receio de não saber continuar depois de começar. E havia também a possibilidade, talvez a mais desconfortável de todas, de que ninguém realmente quisesse ouvir. Então ele engolia mais uma vez, arquivava mais um sentimento, e seguia em frente como se nada tivesse acontecido. Só que cada coisa guardada deixa rastro. E mesmo quando ninguém vê, o corpo sente. O silêncio começa a pesar não porque é grande demais, mas porque é constante. E ele ainda não sabia como aliviar esse peso sem sentir que estava perdendo o controle que levou tanto tempo para construir. Em alguns momentos, ele se perguntava como teria sido sua vida se tivesse aprendido a falar antes de aprender a se calar. Não falava de discursos longos ou confrontos diretos, mas da simplicidade de expressar o que sente no instante em que sente. Algo tão comum para algumas pessoas e tão distante para outras. Para ele, falar sempre pareceu um ato definitivo, como se cada palavra dita precisasse carregar um peso desproporcional, como se não houvesse espaço para ajustes, correções ou recuos. Talvez por isso tenha aprendido a observar mais do que participar. Observava as reações, os tons de voz, os gestos sutis que revelavam mais do que as próprias palavras. Tornou-se alguém atento, sensível aos detalhes, capaz de perceber mudanças mínimas no comportamento alheio. Essa habilidade, que poderia ter sido um dom, acabou se transformando em mais um motivo para o silêncio. Quanto mais ele percebia, mais motivos encontrava para não dizer nada. Ele sabia quando alguém estava desconfortável, quando uma conversa poderia gerar conflito, quando uma opinião poderia ser mal recebida. E, diante disso, escolhia sempre a rota mais segura. Não por covardia, mas por cansaço antecipado. O cansaço de lidar com mal-entendidos, explicações longas, tentativas frustradas de ser compreendido. Era mais fácil poupar energia. Pelo menos parecia. O problema é que essa economia emocional nunca vinha acompanhada de descanso real. A energia poupada em palavras era gasta em pensamentos repetitivos. Conversas imaginárias, cenários alternativos, respostas que nunca seriam usadas. A mente não desligava. Ela apenas trocava o barulho externo por um ruído interno constante.
Um ruído que se tornava mais intenso nos momentos de silêncio absoluto. Havia noites em que ele se deitava exausto, não pelo dia que teve, mas pelo dia que reprimiu. Tudo o que não foi dito parecia se alinhar em pensamentos longos, difíceis de interromper. Ele virava de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição confortável, enquanto a mente insistia em revisitar situações antigas. Momentos em que poderia ter sido mais honesto, mais firme, mais presente. Mas que agora existiam apenas como lembranças incompletas. Com o tempo, ele começou a perceber que o silêncio também moldava a forma como os outros o viam. Não como alguém fechado, necessariamente, mas como alguém difícil de acessar. Alguém que estava ali, mas nunca completamente disponível. Isso criava uma distância sutil, quase imperceptível, mas constante. Algumas pessoas se aproximavam com cuidado, outras simplesmente se afastavam, interpretando o silêncio como desinteresse ou frieza. Ele nunca teve intenção de afastar ninguém. Pelo contrário. Muitas vezes, o silêncio era uma tentativa de proteger relações, evitar conflitos, preservar a harmonia. Mas, ironicamente, essa proteção excessiva acabava criando rachaduras silenciosas. Relações precisam de troca, de atrito leve, de pequenas discordâncias para se manterem vivas. E ele oferecia apenas neutralidade, como se isso fosse suficiente para sustentar tudo. Essa constatação começou a incomodá-lo mais do que ele gostaria de admitir. Não porque desejasse atenção, mas porque começava a sentir que estava desaparecendo aos poucos dentro da própria vida. Não de forma dramática, mas gradual. Como alguém que vai sendo reduzido a uma versão cada vez mais silenciosa de si mesmo, até que quase não sobra nada para ser ouvido. Ele ainda não sabia como mudar isso. Não tinha um plano, nem uma estratégia clara. Mas começava a reconhecer algo fundamental. O silêncio que um dia o protegeu já não oferecia abrigo. Continuar calado não significava mais segurança, apenas continuidade de um estado que o deixava cada vez mais distante de quem realmente era. E essa percepção, mesmo desconfortável, começava a abrir espaço para algo novo. Ainda frágil, ainda incerto, mas existente. A partir do momento em que ele reconheceu que o silêncio já não o protegia, algo começou a mudar internamente, mesmo que nada fosse visível do lado de fora. Não foi uma decisão consciente de falar mais ou de mudar completamente sua postura diante do mundo. Foi apenas uma mudança de percepção. Um entendimento silencioso de que continuar exatamente como estava teria um custo cada vez maior. E esse custo já começava a ser sentido de forma constante, mesmo nos dias aparentemente tranquilos. Ele passou a prestar mais atenção nas próprias reações. Não para se controlar ainda mais, mas para entender o que realmente acontecia dentro dele quando escolhia se calar. Percebeu que, muitas vezes, o silêncio vinha antes mesmo de qualquer ameaça real. Não era resposta a um perigo concreto, mas a uma expectativa antiga, internalizada ao longo do tempo. Era o corpo reagindo antes da mente, como se estivesse programado para se recolher sempre que surgia a possibilidade de exposição. Esse reconhecimento foi desconfortável. Porque significava admitir que muitas das limitações que enfrentava não vinham de fora, mas de dentro. Não eram impostas por outras pessoas, mas sustentadas por hábitos emocionais que já não faziam sentido. Ainda assim, abandonar esses hábitos parecia arriscado. Eles eram conhecidos, previsíveis. E, de certa forma, davam a ilusão de controle. Ele começou a perceber como esse controle influenciava até mesmo suas escolhas mais simples. O que dizer, quando dizer, como dizer. Tudo passava por um filtro invisível, criado para minimizar riscos. Esse filtro, porém, também eliminava espontaneidade, autenticidade e presença. Cada frase dita era cuidadosamente moldada para não ultrapassar limites imaginários, e cada frase não dita se acumulava como mais um peso invisível. Em alguns momentos, ele sentia vontade de simplesmente deixar escapar. Não por rebeldia, mas por exaustão. Havia dias em que o esforço para se manter contido parecia maior do que o possível. Nesses dias, o silêncio não era calmo, era tenso. Não era escolha, era contenção forçada. E isso começava a afetar sua relação consigo mesmo de maneira mais evidente. Ele percebeu que já não sabia exatamente o que queria dizer em muitas situações. Não porque não tivesse opinião, mas porque havia passado tanto tempo filtrando pensamentos que perderá a conexão direta com eles. Era como se a voz interna estivesse sempre alguns segundos atrasada, tentando acompanhar versões antigas de quem ele acreditava precisar ser. Essa defasagem criava uma sensação constante de desencontro interno.
Aos poucos, ele começou a aceitar que falar não significava perder o controle. Pelo contrário, talvez fosse uma forma diferente de recuperá-lo. Um controle menos rígido, menos defensivo, mais alinhado com o que realmente sentia. Essa ideia ainda causava desconforto, mas também despertava curiosidade. E curiosidade, para alguém acostumado ao silêncio, já era um sinal importante de mudança. Ele não estava pronto para grandes revelações nem para conversas profundas inesperadas. Mas começou a considerar pequenos deslocamentos. Pequenas verdades. Pequenas presenças mais inteiras. Não para agradar, não para provar nada a ninguém, mas para diminuir a distância entre o que vivia por dentro e o que mostrava por fora. E essa possibilidade, ainda que incerta, começava a tornar o peso um pouco mais suportável. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que o silêncio não era apenas ausência de palavras, mas um espaço cheio de significados acumulados. Cada situação evitada, cada pensamento engolido, cada resposta não dada deixava um rastro interno que não desaparecia. Esses rastros se somavam lentamente, formando uma espécie de ruído silencioso que o acompanhava mesmo quando tudo parecia calmo ao redor. Esse ruído não era constante, mas surgia nos momentos de pausa. Quando não havia distrações suficientes, quando o dia desacelerava, quando a mente ficava sozinha consigo mesma. Era nesses instantes que as palavras não ditas retornavam, não como frases completas, mas como sensações. Um aperto leve no peito, uma tensão nos ombros, uma inquietação difícil de explicar. O corpo lembrava aquilo que a mente tentava ignorar. Ele começou a entender que o silêncio prolongado tinha um preço emocional. Não era imediato, nem óbvio, mas cumulativo. Cada vez que se calava para evitar desconforto, transferia esse desconforto para dentro. E, com o tempo, o espaço interno ficava mais estreito. Menos flexível. Mais rígido. Isso tornava menos tolerante a si mesmo, mais crítico, mais distante da própria experiência. Havia também um sentimento de invisibilidade que crescia silenciosamente. Não porque ninguém o visse de fato, mas porque ele mesmo se mostrava apenas em partes cuidadosamente selecionadas. As pessoas conheciam uma versão funcional, controlada, segura. Mas raramente tinham acesso ao que realmente se passava dentro dele. E essa distância, mesmo quando não percebida conscientemente, criava uma solidão particular, difícil de compartilhar. Ele começou a notar como essa solidão não dependia da presença ou ausência de outras pessoas. Podia estar em meio a conversas, reuniões, encontros, e ainda assim sentir que algo essencial permanecia isolado. Não era falta de interação, mas falta de expressão genuína. Uma desconexão entre estar presente fisicamente e estar presente emocionalmente. Esse entendimento não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, trouxe uma camada nova de desconforto. Porque agora ele via com mais clareza aquilo que antes apenas sentia de forma difusa. Ver tornava impossível continuar ignorando. E, ao mesmo tempo, agir parecia arriscado demais. Entre a consciência e a mudança havia um espaço delicado, cheio de incertezas. Ele percebeu que não precisava romper com o silêncio de forma abrupta. Não era sobre falar tudo, nem sobre se expor além do que conseguia suportar. Era sobre honestidade gradual. Sobre permitir pequenas aberturas, mesmo que imperfeitas. Pequenos momentos em que não se escondia totalmente. Em que aceitava não ter total controle da imagem que projetava. Esses momentos não eram confortáveis. Traziam insegurança, dúvida, até arrependimento ocasional. Mas também traziam algo novo, uma sensação de coerência interna. Como se, por breves instantes, o que acontecia por dentro e por fora estivesse alinhado. Essa sensação, embora sutil, tinha um peso diferente. Não era euforia, era solidez. Ele começou a entender que talvez o verdadeiro risco não estivesse em falar, mas em continuar se calando indefinidamente. Que o silêncio, quando usado como abrigo constante, acabava se tornando uma prisão invisível. E essa percepção, ainda que incômoda, começava a reorganizar lentamente a forma como ele se via e como se posicionava no mundo. Com o tempo, ele passou a perceber que o silêncio não precisava ser eliminado, mas ressignificado. Havia uma diferença clara entre o silêncio escolhido e o silêncio imposto pelo medo. Um trazia descanso, o outro drenava energia. Um organizava os pensamentos, o outro os acumulava sem saída. Aprender a distinguir esses dois tipos de silêncio foi um processo lento, quase invisível, mas transformador. Ele começou a prestar mais atenção aos momentos em que se calava. Não para se julgar, mas para observar.
Perguntava a si mesmo, ainda que de forma silenciosa, se aquele silêncio vinha da paz ou da fuga. Muitas vezes vinha da fuga. Outras vezes, vinha apenas do cansaço. Essa consciência não resolvia tudo, mas criava espaço para escolhas mais conscientes. Aos poucos, ele percebeu que não precisava explicar tudo, nem justificar cada sentimento. A mudança não estava em falar mais, mas em falar quando era importante para si. Em não se abandonar no processo de agradar ou evitar conflitos. Esse ajuste interno era sutil, quase imperceptível para os outros, mas profundamente significativo para ele. Havia dias em que o silêncio ainda pesava. Dias em que as palavras pareciam presas, difíceis de acessar. Nesses momentos, ele aprendia a ser paciente consigo mesmo. A entender que o hábito de se calar não se desfaz de uma vez. É algo que se dissolve aos poucos, conforme a segurança interna cresce. E essa segurança não vinha de fora, mas da relação que ele construía consigo mesmo. Ele começou a notar pequenas mudanças no corpo. A respiração ficava menos superficial. Os ombros, menos tensos. A mente, menos acelerada nos momentos de pausa. Não era ausência de problemas, mas uma nova forma de lidar com eles. Uma forma menos reativa, menos baseada em contenção constante. O silêncio, antes visto como proteção absoluta, passou a ser apenas uma ferramenta entre muitas. Às vezes útil. Às vezes prejudicial. Ele aprendeu que não precisava se definir por ele. Que podia escolher quando permanecer em silêncio e quando se expressar, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que com a voz trêmula. Essa percepção trouxe um tipo diferente de liberdade. Não a liberdade de dizer tudo, mas a liberdade de não se negar. De reconhecer seus próprios limites sem transformá-los em muros. De entender que a própria voz, quando usada com intenção, não era um problema a ser contido, mas um recurso a ser cuidado. No fim, ele compreendeu que o silêncio não precisava desaparecer do ar. Ele apenas precisava deixar de ser o único som possível. E, nesse equilíbrio delicado entre calar e falar, começou a surgir algo novo. Uma presença mais inteira. Uma escuta mais honesta. E uma relação consigo mesmo menos fragmentada. E assim, sem grandes anúncios ou mudanças abruptas, o silêncio deixou de ser um peso constante. Passou a ser apenas um espaço. Um espaço onde, finalmente, ele podia respirar.